O Grêmio foi eliminado aqui na Arena depois de um empate em 1-1. Um resultado que é vexatório, que só mostra quanta coisa tem errada dentro do Grêmio. O trabalho de Mano Menezes está minguado. Parece até, em dado momento, pior do que o trabalho do antecessor Quinteiros. A gente precisa falar sobre isso depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o empate em 1-1 entre Grêmio e Alianza Lima, tricolor eliminado da Copa Sul-Americana. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Não é sobre mais uma eliminação na temporada, ou melhor, não é apenas sobre mais uma eliminação na temporada. É uma reflexão profunda de um ano que praticamente terminou. E eu digo praticamente porque o Grêmio ainda tem uma missão, e uma missão bem importante dentro do Campeonato Brasileiro, que é se manter na Série A do Campeonato Nacional. E por enquanto, este é o objetivo do Grêmio, porque não há futebol que permita que o torcedor tenha uma aspiração maior, um desejo de conquistar algo um pouquinho melhor dentro da tabela de classificação. Esse time que a gente enxerga aqui na Arena, esse time que é comandado pelo Mano Menezes, é um time medíocre, e um medíocre para baixo, né? Porque se fosse apenas medíocre, de mediano, estaria ali no meio de tabela, numa situação até um pouco mais confortável. E não é o caso do Grêmio. O Grêmio é um time que navega na parte de baixo da tabela de classificação. E contra o Alianza Lima, que é um adversário extremamente limitado, e nós vimos isso em 180 minutos, lá em Lima, o jogo, em dado momento, se desenhou para o Grêmio e faltou qualidade para o Grêmio, faltou inteligência para o Grêmio. E aqui na Arena, o Grêmio nunca foi perigoso contra esse Alianza Lima. O Grêmio precisava hoje reverter um placar adverso de 2 gols de diferença. Terminou os primeiros 45 minutos com um total de 0 chutes na direção do gol. Como é que você vai fazer gol se você não finaliza, né? E aí é óbvio que a gente pode entrar em vários aspectos aqui. Primeiramente, o trabalho tático. O Mano disse que ele poderia ser criticado depois da pausa do Super Mundial, porque ali haveria tempo para ele treinar a equipe e desenvolver um pouco mais, né, do jogo coletivo do Grêmio. Pois bem, já terminou o Super Mundial, o Grêmio não joga, a gente até já falou sobre isso aqui. Defensivamente, o Grêmio, né, tá numa desordem completa. Tomou um gol do Barcos no final do jogo, e esse gol aqui eu nem coloco nos gols sofridos do Grêmio recentemente, porque já tava num clima, vamos atacar, vamos ver o que vai dar, né, já tava uma bagunça completa. Mas enfim, o trabalho tático do Mano Menezes, ele praticamente não existe. Pelo menos não no período pós-mundial. Porque o Mano, ele conseguiu dar uma organizada antes. Hoje é uma baderna. Eu ouso dizer, e eu tive essa conversa com o Eduardo Picão, ele me falou isso, eu refleti, eu acho que ele tem razão, tá? Eu ouso dizer que o trabalho do Quinteiros era melhor do que o trabalho do Mano Menezes. E existe um motivo para isso. Não se trata apenas de resultado e aproveitamentos nos números, tá? Se trata de como quer jogar. O time do Quinteiros jogava na base da ligação direta porque queria. O Quinteiros trabalhava dessa forma e o time jogava daquela maneira. Não era efetivo? Não era efetivo, mas jogava daquela maneira e conquistou alguns resultados dentro daquela maneira. O Mano Menezes se propôs a não jogar desse jeito. Trabalha para que o time não jogue de forma direta. E o que acontece? O time joga de forma direta. Então tem um treinador que conseguiu pelo menos colocar a sua ideia de jogo em campo e outro que nem isso conseguiu. O Mano caiu na Copa do Brasil, caiu na Copa Sul-Americana. Espero que não caia no Campeonato Brasileiro. E eu até acho que não cai, mas é preciso melhorar. O que vimos aqui hoje na Arena também é mais um atestado da falta de brilhantismo dos jogadores. O Grêmio tem atletas que recebem como protagonistas e não chegam nem perto disso. A gente passou muito tempo, muitos meses, e não é apenas essa temporada, quem acompanha o canal sabe, criticando o Franco Cristaldo, pela falta de energia, pela falta de capacidade de resolver jogos grandes. Só que tem um jogador que fala muito bonito, que se impõe em entrevistas e me parece muito semelhante ao caso Cristaldo, que é o Bright White. O Bright White é um centroavante que não resolve jogo e que tem oportunidades de resolver. Contra o Alianza Lima, ele teve pelo menos 2 oportunidades claras de gol e ele não o fez. Ele inclusive tem um lance, que é o lance da expulsão no segundo tempo, que ele faz a opção por uma falta que gera um cartão vermelho do que arrancar livre para dentro da grande área.
O Bright White não parece centroavante. O Bright White está muito distante de ser a figura de um centroavante que historicamente o Grêmio já teve que resolver partidas. O Bright White, ele pode se resumir a um bom jogador, mas não a um atleta terminal. Um centroavante que não finaliza, que perde gols na cara, que em momentos decisivos não resolve mesmo tendo oportunidades, não serve para o Grêmio. O Grêmio precisa de uma alternativa. E aí, cara, por mais que eu tenha criticado e tenha feito algumas vírgulas sobre a contratação do Vini da Pose, o centroavante que o Grêmio contratou agora, eu olho pra esse cara e digo, porra, tá, tem aí 86 gols na carreira, né, poucos gols, mas é titular, porque pelo menos ele é centroavante. Pelo menos ele é um cara que vai brigar por uma primeira bola, que vai jogar com as costas coladas no adversário tentando buscar um pivô, vai tentar pelo menos construir uma parede para servir de base, servir de referência para o time, coisa que o Bright White não tem conseguido fazer. O André Henrique entrou no jogo e conseguiu ser mais efetivo que o Bright White, conseguiu ser mais perigoso que o Bright White. E eu tô falando aqui do André Henrique, não estou falando de um grande jogador, de um cara afirmado, muito pelo contrário. É um garoto em desenvolvimento, acho que tem até algumas coisas aí que precisam evoluir e evoluir de uma maneira bem considerável, mas consegue ser mais efetivo, conseguiu ser mais participativo, mais perigoso. Isso é um sinal. O Mano Menezes, e aí voltando pro Mano, nem estrategicamente o Mano Menezes hoje conseguiu acertar. Ele faz a opção de começar com o Riquelme, que pelo menos ele jogou pra galera, né? Não quis inventar, jogou pra galera, fez aquilo que mais ou menos a grande maioria estava querendo. Só que na hora de mexer no time, o Grêmio precisando do resultado, o Mano ele tem uma mania de xingar garoto, né? O Gustavo Martins errou uns lances ali, ele marcou o Gustavo Martins na paleta. Lembrando que foi o Gustavo Martins o cara que fez o gol do Grêmio e que estava dando uma esperança pro time no jogo, né? E o Mano tirou o Gustavo Martins. Tirou o Gustavo Martins, que é talvez a melhor bola aérea que o Grêmio tem, ofensiva e também defensiva, né? Que é um dos zagueiros mais decisivos que o Grêmio tem no plantel. A gente pode listar aqui jogos que o Grêmio pontuou pelo menos graças ao Gustavo Martins. Foi assim recentemente, no último jogo do Campeonato Brasileiro, foi assim agora, né, contra o Vasco da Gama, contra o Alianza Lima. A gente pode pegar lá o Juventude no Campeonato Gaúcho. O Gustavo Martins tem 4 gols na temporada. Ele deixou em campo o Walter Kahneman, talvez pela liderança, pelo significado, mas vamos falar de estratégia aqui. O Kahneman não agrega ofensivamente, e o Grêmio estava num momento em que precisava de pessoas dentro da área. Precisava atacar e tirar o Gustavo Martins, que tirasse qualquer um, tá? Podia tirar o Wagner Leonardo, então. Eu tiraria o Kahneman, tem 11 gols na carreira. Já que o objetivo era jogar a bola pra área, tentar fazer um chuveirinho lá, não pode tirar o Gustavo. A esperança do Grêmio ela vai embora numa bola aérea junto com o Gustavo Martins. Mas enfim, de todos os erros, esse é o menor. Um alerta precisa ser ligado, uma reformulação urgente precisa ser realizada e que o Grêmio consiga sobreviver, atravessar essa reta final de gestão do presidente Alberto Guerra, pelo menos em condições de dignidade dentro do Campeonato Brasileiro. Classificar para uma Libertadores da América parece ser insanidade hoje em dia. Quem sabe com reforços, com os grandes nomes aí que acabam se prometendo, se jogando na imprensa, mas de qualquer maneira, tá? Hoje, depois de uma eliminação e depois de o Grêmio ter saído de todas as Copas da temporada, a única coisa que o torcedor gremista pode pedir é que pelo menos o fiasco não seja completo e que o Grêmio termine o ano na Série A do Brasileirão. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.